Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de física. Hoje nós vamos ver um exercício de aplicação da lei dos cossenos à força resultante. Então, observe que aqui nós temos uma caixa e aí vamos supor que esse vetor U e esse vetor V sejam duas forças, duas cordas esticadas, onde no vetor I está sendo aplicada uma força de 8 newtons, então dizemos que o módulo de U é 8 e o módulo de V é 7. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse caso é determinar a força resultante, que é o que a gente está querendo aqui. O que é a força resultante? A força resultante é uma força que pode substituir essas duas forças aqui. E ela vem da soma de dois vetores. Então, quando eu somo o vetor U com o vetor V, eu encontro uma força que pode substituir essas duas. Bom, para somar dois vetores, o que a gente precisa fazer inicialmente é transladar esse vetor V para essa região aqui. E como que a gente faz esse translado? A gente faz esse translado de modo que o vetor V ele se inicie no final do vetor U e que ele mantenha a mesma inclinação, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, esse vetor aqui, nós dizemos que esse vetor é o mesmo vetor V, porque ele tem as mesmas características que esse vetor V aqui. Então, desse modo, o vetor resultante ele vai iniciar no começo de U e terminar no final de V. Então, o nosso vetor resultante é um vetor que se inicia aqui e para nessa outra extremidade. Esse vetor aqui é o que nós chamamos de resultante. Ele é o resultado da soma do vetor U com o vetor V. Então, ao somarmos o vetor U com o vetor V, obtemos isso aqui. Bom, note o seguinte, aqui o ângulo formado por esses vetores é um ângulo de 50 graus. E o enunciado pede para usar o cosseno de 50 como sendo 0,95. A lei dos cossenos é dada por... Então, o módulo de U mais V ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2 vezes U vezes V vezes o cosseno θ. Observe que o módulo de U e V eu acabei omitindo aqui para poder não ficar uma notação muito extensa, mas U ao quadrado quer dizer o módulo de U ao quadrado. E na lei dos cossenos que a gente utiliza em matemática, aqui no lugar de mais tem um menos. E por que na física a gente usa um mais se na matemática a gente usa o menos? Pelo simples motivo que o ângulo que nós temos aqui é esse ângulo. Aí na matemática utiliza esse ângulo aqui. Esses dois ângulos, eles são ângulos suplementares. Então o cosseno de um ângulo vai ser menos o cosseno do seu suplementar. Então por isso que a gente troca o menos por esse sinal de mais aqui. Tá? Tem outros vídeos falando melhor sobre o porquê dessa fórmula. Nosso objetivo principal aqui é aplicar essa fórmula para resolver esse problema. Bom, então nós temos aqui que o módulo de U mais V ao quadrado vai ser o módulo de U ao quadrado, e o módulo de U é 8, então vai ficar 8 ao quadrado, mais o módulo de V ao quadrado, que é 7, então fica 7 ao quadrado, mais 2 vezes o U vezes o V, no caso o U vale 8 e o V vale 7, vezes o cosseno de θ. Θ é esse ângulo aqui, ó, que é de 50 graus, vezes o cosseno de 50 graus. Então, desenvolvendo as continhas, temos que 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, 7 ao quadrado é 49, e aqui você multiplica esses três números aqui, ó, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 7, dá 112. Então, aqui vai ficar 112 vezes o cosseno de 50. Mas o cosseno de 50, o enunciado diz aqui, ó, para usar o cosseno de 50 igual a 0,95. Então, aqui é 0,95. Bom, então, fazendo essa multiplicação, 112 vezes 0,95, nós repetimos essa adição. Vamos deixar para fazer a adição depois. Fazendo essa multiplicação, isso vai dar 106,4. Então, agora fazendo a adição desses três valores, nós vamos ter que o módulo de U mais V ao quadrado
vai ser igual a 219,4. A operação inversa da potência de 2 é raiz quadrada, então temos que 1 mais V vai ser a raiz quadrada de 219,4. Se não tiver de posse de uma calculadora, o resultado fica assim, ou você acha a raiz quadrada aproximada pelo método de raiz quadrada. Aqui também é um outro vídeo falando só sobre raiz quadrada aproximada. Ou se você tiver de posse de uma calculadora, é só extrair a raiz quadrada disso aqui na calculadora. Bom, de qualquer uma dessas formas que você fizer, a raiz quadrada com uma casa decimal de aproximação vai ser 14,8. Isso quer dizer que esse vetor aqui, ele tendo uma força de 14,8 newtons, ele vai substituir esses outros dois vetores. Na prática, isso significa que essas duas forças aqui, elas poderiam ser substituídas por uma única força de 14,8 newtons. Ao invés de ter uma força de 8 e uma força de 7, uma única força de 14,8 newtons faria o mesmo efeito que essas duas forças atuando sobre esse corpo.